A gente tem agora a ligação com o nosso Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia para você. Uma reportagem do Globo mostra que o clã Bolsonaro, ao longo de décadas, contratou como assessores parentes e amigos próximos e que, em ao menos 37 casos, existem indícios de que os assessores não trabalhavam de fato nos cargos. Esse número representa 13% do total de assessores dos mandatos do clã Bolsonaro. Que avaliação você faz disso, hein, Constantino? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Olha, a avaliação mais direta é evidente, né? Que a nova era, como alguns bolsonaristas passaram a chamar o atual governo, se parece muito com a velha política, né? A questão de assessores, é claro que tem um fator ali de confiança, de você ter uma proximidade, porque são cargos que você precisa realmente da lealdade e tudo. Mas esse trabalho, aliás, eu aproveito para fazer um parêntese, né? Elogiar o trabalho jornalístico do Globo, mas foram 7 jornalistas em 3 meses de trabalho cruzando dados e tudo. Eu só lamento o fato de que esse empenho investigativo, jornalístico, que é a essência do poder moderador da imprensa, não tenha sido, na minha opinião, aplicado da mesma forma em outros governos, né? Então, é óbvio que há uma predisposição, uma implicância, se a gente quiser chamar assim, em relação a boa parte da imprensa para com o presidente Bolsonaro. E isso leva a esse tipo de trabalho. É muito parecido com o que a gente vê aqui nos Estados Unidos com o Trump. Na época do Obama, parece que muitos jornalistas estavam dormindo, estavam hibernando. Então, eu acho ótimo, acho saudável que a imprensa esteja fazendo esse trabalho, é esse o seu papel, e confrontar os políticos. A gente tem que sempre ser cético com políticos. E mostra isso, né? Mostra que mais de 10% desses assessores sequer trabalhavam, tinha dona de casa, tem lá a família do Queiroz, né, que a gente sabe o escândalo que isso produziu. Então, eu acho ótimo que a imprensa esteja desperta, investigando, cruzando dados, fazendo o trabalho, o dever de casa, para poder expor ao público esse tipo de prática, que é uma prática imoral. O único da família que se pronunciou foi o senador Flávio, por acaso envolvido com assessores mais problemáticos, explosivos, e falou que não há nada de ilegal nessas contratações. Mas, de novo, é como a deputada Janaína Pascoal vinha dizendo aí na entrevista sobre isso. Tem um limite que a lei permite ou não, mas tem um limite da moralidade, da decência, do trato da coisa pública. Nós estamos vendo aí um apoiador do presidente Bolsonaro, o Marcos Feliciano, se justificando, entre aspas, que gastou mais de R$150 mil dos recursos públicos para fazer tratamento odontológico. Quer dizer, de novo, a nova era fica com a sensação de ter muita semelhança com aquela velha política. O sujeito chega no poder, o sujeito se acomoda lá nesses cargos públicos, o dinheiro é da viúva, né? E tudo vem de uma forma mais fácil, dá cargo para amigos, para aliados. E eu também aproveito esse gancho para reforçar a crítica que a deputada Janaína fez na entrevista. Parece que o presidente está se cercando muito só de bajuladores, só de apoiadores cegos, de fãs, né? E é fundamental, já sabe-se isso, desde Adam Smith, quando criticava a corte, é fundamental que a lufada de ar fresco das críticas construtivas possa entrar. Porque senão o sujeito se fecha numa bolha e passa a achar normal tudo isso que é, na verdade, um escárnio, um descalabro em relação ao público que paga a conta, ao povo, né? Então, a reação do próprio presidente ou do Marco Feliciano e tantos outros, quando a imprensa vai fazer o seu trabalho e questionar, mostra essa arrogância, né? Mostra o próprio Bolsonaro falando em relação à escolha do filho e quase que ameaçando o Senado, falando, se ele for vetado, eu posso ir lá e botá-lo no Itamaraty como coordenador de mais de 200 embaixadores, né? Então, esse tom de desprezo ou de arrogância em relação à imprensa que faz o seu trabalho e faz as perguntas incômodas, isso precisa acabar. Então, para isso é importante ouvir as críticas, sim, senhor. Agora, o Constantino, rapidamente para a gente encerrar, falando sobre esses 2 ataques nos Estados Unidos, ataques a tiros no fim de semana. Inclusive, hoje o presidente Donald Trump falou em controle de venda de armas após esse fim de semana de massacres. Donald Trump pediu a republicanos e democratas que criem uma lei que obrigue vendedores de armas a checar fortemente os antecedentes dos clientes. Será que o discurso dele está mudando? Porque ele sempre foi muito acusado de incitar o ódio. Tiago, ele está em campanha, pré-campanha para a reeleição, 2020 está logo ali, e ele está acendendo algumas velas para isso. Eu acho que há muito oportunismo, tá? A imprensa trata de uma forma muito desigual quando dá para encaixar um atentado desses terrível na narrativa
contra o Trump ou contra a direita, xenófoba e tudo tal. Olha só, um deles, né, era um satanista de esquerda que pretendia votar na Elizabeth Warren, democrata, né? O outro, sim, o outro tinha uma coisa de anti-hispânico e tudo, do Texas. O Beto O'Rourke, o pré-candidato democrata do Texas, usou de forma muito oportunista isso e foi questionado por um jornalista que esse ódio a hispânicos do atirador vem desde antes de Trump chegar ao poder. Então, veja, há muito oportunismo, a questão das armas sempre surge nesse momento. Eu acho que a melhor resposta veio do prefeito de El Paso, que virou e falou assim: eu não sou político e especialista nisso para ficar falando do ponto de vista de efeitos políticos. Eu sei que agora é o momento de cuidar das vítimas e seus familiares na minha cidade. Então, é isso que todos deveriam fazer mais no momento desses, em vez de politizar tanto ou usar a questão das armas, sabendo que tem uns doentes mentais que, quando querem fazer esse tipo de coisa, vão conseguir de qualquer forma, com outro tipo de instrumento, de meio. Não é a arma que mata em si. Eu respeito a discussão de mais ou menos controle, background e tudo, mas não é a arma que mata. E tem um monte de perfil político ou ideológico que pratica esse tipo de coisa. Como eu disse, um deles era satanista de esquerda, já tivemos um seguidor do Bernie Sanders que abriu fogo contra republicanos, já tivemos o nacionalista que abre fogo contra hispânicos, um deles matou a própria irmã, né? Então, o que une eles, na minha opinião, é a doença mental, um certo deslocamento em relação à sociedade, é a vingança dos nerds que cada vez se tornam mais perigosos, né? Alienados e com um desejo nihilista de exterminar, de agredir. Isso não é uma questão política, isso não deveria ser tão politizado e também não é uma questão de armas. Eu acho que todo mundo deveria recuar um pouco nesse momento e ter mais respeito pelas vítimas. Rodrigo Constantino, boa semana para você. Até amanhã aqui no Jornal da Manhã. Até amanhã.